Pessoal, hoje eu vou falar sobre o ódio. O ódio é uma energia pesada. Pessoas que têm ódio, elas se vingam, né? Associado à vingança. E às vezes esse ódio atinge as gerações futuras. Isso acontecia muito em lugares pequenos. E acontece, né? Teve um problema com o dono lá do lugar, e aí começa a ter ódio pelo filho, pelo irmão, pelo neto, etc, etc. Né? É uma ignorância muito ruim, uma ignorância fora de série. Eu gosto muito de dar exemplos. Eu gosto muito, só um instantinho aqui, a telinha. Eu gosto muito de dar exemplos, sabe? Então, o que acontece muito atualmente, um filho ou filha tem ódio do pai ou da mãe ou dos dois. Tem pai e mãe também que tem ódio do filho, mas geralmente é mais os filhos que têm ódio dos pais. Ódio do pai porque acha que ele está errado e não deixa que ele siga um caminho que não é bom para ele, né? Os drogados, os que usam drogas, ficam com ódio dos pais, porque os pais, quando descobrem, não querem dar dinheiro, né, para eles. E então, muitos deles têm matado pai e mãe, outros têm os matado por herança, querem ficar com o poder das coisas que eles demoraram anos, lutaram para conseguir, e vai vou falar a mesma palavra que merece, um desgraçado desses, e faz uma atrocidade dessas, né? E não faz nem ideia para o lugar que ele vai depois, quando falecer. E eu, sinceramente, não. A gente deve ter amor por todos, mas eu não tenho pena que ele vá para um lugar horrível. No entanto, temos que ter amor. Se depois da nossa morte a gente tiver a capacidade de ajudar esses seres que fizeram atrocidades, crueldades, então a gente vai usar o nosso amor incondicional quando esse ser se arrepender lá do inferno onde ele está, naqueles lugares horrorosos. E como tudo está ligado, os seres sentem, os seres evoluídos ou que têm amor dentro deles sentem que alguém está pedindo, alguém está falando em Deus. Então vamos lá ver, vamos pedir licença aos guardiões do inferno para deixar a gente entrar lá para ver quem é que está pedindo. E aí a gente vai lá, né? Já que se arrependeu, já que conseguiu ver a asneira que fez. Muita gente, quando não gosta de uma determinada fruta, comida, legume, verdura, costuma dizer assim: eu odeio isso. Pronto, se ferrou, colocando energia negativa nela própria. Como uma pessoa pode odiar um legume, uma verdura que o pai e mãe criador, através de seus trabalhadores, fez aqui na terra, e a própria terra ela é mãe, ela cria, ela ajuda a criar as coisas aqui na terra, né?
uma pessoa pode dizer uma coisa dessas? Ah, eu odeio isso. Pessoas também dizem, eu tenho raiva, uma raiva disso. A raiva, senhores, é diferente do ódio. A raiva, ela pode ser também durante muito tempo que a pessoa fique com aquela raiva de alguém. O ódio quase que é eterno, né? As pessoas depois vêm com nova reencarnação, foram, vamos dizer, instruídas, entenderam e se sentem atraídas por aquela pessoa que reencarnou, que ele tinha ódio e pega e vai fazer a mesma coisa. A raiva, ela pode ser momentânea só e pode ser mais prolongada. Então, a raiva de momento, ficou com aquela raiva, mas passou. O prejuízo para nós mesmos é muito pouquinho, mas procurem não ter isso, né? Agora, a raiva prolongada pode se transformar em ódio, em vingança também. Eu tive a oportunidade de assistir a audiência de instrução e julgamento no fórum, e porque é rapidinho, né? E geralmente eram assaltantes, o cara que tinha tentado matar outros. E eu fiquei incomodada, vamos dizer assim, quando olhei para os olhos deles, todos eles tinham o mesmo olhar, de ódio. Olhar horrível, de ódio. Há uma diferença do olhar de uma pessoa com ódio e de uma pessoa alucinada. Você pode estar brigando com uma pessoa com ódio, mas pode estar brigando com aquela pessoa com o olhar alucinado. É verdade que o olhar é o espelho da alma, né? Que dizem, do espírito, o que a pessoa está sentindo, o que ela é. Nos animais é a mesma coisa. Eu já vi um animal com um olhar tão triste, já vi um animal com olhar vago, cachorro. Eu fiquei, mas tal negócio, a gente não pode cuidar também, né, de todos os animais. O bichinho na chuva estava olhando para um portão que tinha um monte de animais. Eu estou desconfiada que foi o dono que jogou ele fora, porque ele estava gordo e a chuva caindo e ele enxotando de lá de dentro do cachorro. Quando eu olhei para o focinho do cachorro, me doeu ver aquilo. E ele foi pela chuva, foi embora, triste. Ver a depressão desse cachorro. E a depressão da doença, né? Da doença. Tanto no animal como nos humanos. Então, alucinado, é uma pessoa que está bem desvairada, está descontrolada, né? Que acontecia aqui em casa, que ele batia na esposa e naquela época eu não conseguia saber que tipo de olhar era aquele, né? Eu pensei até que fosse ódio, mas não, é uma pessoa que está transtornada, alucinada. Tanto que se fizer alguma coisa para aquela pessoa parar, ele para. Já o que tem ódio não para. O que tem ódio tem uma coisa dentro dele, porque existem pessoas que têm ódio pela humanidade. Revoltados. Ódio porque a mãe dessa pessoa foi meretriz. Mulher da vida à toa, né? Por que ficar com ódio da humanidade, de todas as mulheres? Muitos ficam psicopatas, né? Psicopatas, então eles matam tudo que é mulher. Porque a minha mãe transava com uns e com outros. O problema é dela, não é seu. Viva a sua vida. Do que é estar com ela ou viver com ela, tem o livre-arbítrio, mas viva a sua vida e deixa dos outros. Agora, senti ódio porque a mãe fazia isso. Aí tem o caso que muitos pais
muitos pais são pai masculino, muito pai, pedófilo, e obriga a criança, quando o filho é criança, a fazer atos sexuais. E aí, essa pobre criança cresce e aí começa a ficar com ódio dos homens ou da humanidade. Pode se voltar para o crime ou ficar com aquele ódio e não vai ser um adulto que se sinta feliz, né? Que viva a vida como deve ser vivida. E agora é complicado, porque a pessoa fica traumatizada. Toda pessoa que passa ou que tentem fazer isso com ela, ela fica traumatizada. Não é só fazer o ato, a tentativa numa criança de algo que pareça que vai haver um ato sexual ou uma, como é que se diz? Ah, meu Deus do céu, uma tentativa, vamos dizer assim. A pessoa fica traumatizada, né? Principalmente quando é um membro da família. Quando é um membro fora da família, não é tanto. Aquele trauma já é um pouco menor. Mas na família, um pai fazer isso, ou uma mãe, ou um tio, ou um primo, qualquer tipo de parentesco, isso traumatiza, mas não é o caso que a pessoa tenha que odiar a humanidade, certo? É triste, isso é muito triste, mas a pessoa tem que trabalhar seu interior e tirar isso de si. E entender que aquela pessoa que fez é uma pessoa involuída, é uma pessoa primitiva, uma pessoa verduga, uma pessoa inútil no universo, que um dia certamente irá evoluir, mas que ela não é evoluída. Então tem que entender isso. Eu estou falando essas coisas que pode ser que este vídeo vá a pessoas que passaram essa situação, né? Eu tive alguns problemas também. Um deles foi uma farmácia. Estou esperando o coroa, eu era muito jovem, ainda não tinha nem 20 anos, era adolescente. Esperando, todo dia eu ir lá tomar a injeção. Ele vai, me agarra assim, aqui, tá com beijo, entende? Eu reagi, aí o homem, como naquela época as pessoas não eram tão violentas como estão agora, né? O homem ficou cheio de medo. Não conte nada para ninguém, porque eu devo ter feito alguma coisa na minha cara, porque o homem ficou com medo de mim. Eu até hoje não entendi, porque eu realmente reagi. Eu não lembro se eu fui para cima dele, eu não lembro também, né? Já há tantos anos. Mas eu não fiquei traumatizada com isso. Cheguei em casa, contei. E a minha desilusão foi que minha tia não ligou. Continuei indo na farmácia para tomar as injeções, porque não tinha outra por aqui, onde a gente morava, e eu já ia, já me preparava em casa, já, porque se fizer isso, eu, sabe, já até adquiria uma força dentro de mim, pesadona, para, né, se precisasse. Mas
quando essas coisas é por um familiar, mesmo que não aconteça o ato, mas que haja alguma coisa que se supõe, né, que era para futuramente, né, acontecer, isso também traumatiza, não tanto como fazer o ato, mas traumatiza. E é uma lembrança para toda a vida. Mas não é por isso que a pessoa vai odiar os outros. Mas sempre tem uma reserva. Sempre tem uma reserva. Se for uma criança, um adolescente, que um pai tenha, ou até a mãe, né, tenha tentado, vai sentir um pouco de aversão. Aversão à pessoa que fez isso, ou pai, ou a mãe. Ao macho, ele vai ter um pouco de aversão ao macho, aversão à mãe. E o pai é a mesma coisa, uma filha que o pai tenha feito alguma coisa que deu a entender, ela vai começar a sentir um pouco de retração, não vai se sentir muita vontade quando estiver próximo de um homem, etc, etc. E muitos acabam indo para o lado de ter um relacionamento com o mesmo sexo por causa de certos problemas. Não é todo mundo, porque muitos escolhem vir, né, para ter essa experiência. Outros também vêm com esse relacionamento com o mesmo sexo para aprender a não fazer pouco dos outros, a não matar os outros porque são gays ou lésbicas. Então, cada caso é um caso, mas muitos acabam, se tiver um problema com um pai, elas acabam não querendo ter relacionamento com homem e vão ter com mulher. O filho homem que teve também esse problema com o pai, então, eu estou falando certo? Isso, com o pai. O rapaz que teve esse problema com o pai, aí ele vai ser super etéreo. Mas o filho que teve um problema parecido com a mãe, ele pode ser um futuro homossexual, porque ele vai começar a ter um pouco de aversão com as mulheres. Eu vou ter que fazer um intervalo, peraí. Bom, retornando. Então, senhores, pessoas, irmãos que odeiam outro irmão porque acha que o pai tem preferência, né, por ele, então dá uns problemas. Olha, cada um tem que cuidar de si mesmo, de ter a sua própria vida. Temos o livre-arbítrio. Há pessoas também que odeiam animais, né? Então aí pega, se tem oportunidade de pegar um animal, um cão, um gato, porque os outros animais já não pode, está lá na floresta. Então eles maltratam, dão paulada, queimam, amarram, como eu vi na internet, amarram gatos uns nos outros e ficam se divertindo. Tem a maldade dentro deles, já nasceram assim, né? E é isso. Então, vocês que estão aí assistindo o vídeo, que sentem ódio, vocês estão gravemente doentes, precisam de ir a um psiquiatra, não psicólogo, não adianta, é psiquiatra mesmo,
porque existe agora remédios, né, mais adiantados para esses casos, e se ele achar que é bom você fazer análise, vai fazer, porque isso não é da vida, não, esses sentimentos não faz parte da vida que se deve viver, que o Pai, Mãe, Criador primordial se propôs quando fez e faz as criações, porque ele não para de criar. Tanto que as pessoas são tão ruins, que ele não para de criar, porque poucos são aqueles que seguirão a estrada do amor incondicional. Serão bons, serão agradáveis, serão alegres, amarão a vida, amarão todas as criações que ele fez. Então, poucos. É mais fácil um camelo entrar pelo buraco da agulha do que um ser humano. Muitas crianças vêm tão alegres e, à medida que o tempo vai passando, ficam estragadas devido à falha de educação dos pais e o convívio de alguns colegas em colégios, porque os pais daquelas crianças também não souberam dar educação a eles. Crianças muito mal educadas, né? Empurrando umas às outras, tirando as coisas dos outros, jogando giz no professor que está lá. Na minha época, olha, na minha época não era tão ruim como é agora, né? O professor chegava e atiravam giz nos professores. Tinha um que era o professor de inglês. Ele não reagia. Eu vinha com educação da Europa, que é diferente, né? E porque ele era inglês mesmo, e ele ensinando, ele continuava, coitado, e ele jogando, e fazendo balbúrdia, nem prestavam atenção à aula, e a gente também não conseguia prestar atenção com aquela barulheira, né? É essa educação que eles trazem de casa, porque se o pai e a mãe dessem educação, eles não fariam isso. Porque aqui em casa foi um ambiente violento, mas me davam educação ao mesmo tempo. Interessante, né? Interessante isso. Ela dizia, ó, não pega nada de ninguém, faz isso, faz aquilo outro. Vai catequizando a criança. Então, quando me levava em algum lugar, ficava quietinha lá, não mexia em nada. Há crianças que vêm e mexem em tudo, estragam até as coisas. Teve uma criança aqui que perguntou se não podia ver o que tinha, que a porta estava fechada do quarto, queria ver. Ora, se estava fechada, é porque pode estar fechada. E o pai está ali, ou a mãe, não diz, fulano, não, fica ainda esperando, como que diz, ela vai abrir, né, porque é uma criança. Não pode, é essa educação. Então, e quando um colega, por frequentar, vamos dizer, a casa do colega, vamos dizer, colegas de estudo, né, de colégio, aí começa a ver que os pais daquele amigo são um pouco, né, não deixa muito fazer certas coisas, então aí começa a incutir blá, 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 blá no amigo. Você já reparou? Como é que é o teu pai, tua mãe? Ah, meus pais me deixam à vontade. Ah, eu faço isso, faço aquilo, cara, que isso? Tá. Aí, como as crianças gostam muito de imitar os outros, né? Isso é natural. Aí acaba tendo raiva dos pais. Que o coleguinha, que os pais não davam educação, começou a buzinar. Antigamente havia uma coisa muito boa, que eu acho que era muito boa.
havia uma certa preocupação dos pais em ver que amizades os filhos tinham. Quando eles descobriam alguma coisa sobre aquela pessoa, não deixavam que seus filhos se dessem com aquela pessoa. Eu acho isso certo. Mas teve um tempo que veio a tal psicologia. A psicologia é boa por um lado, mas por outro, acho também ruim. Deve deixar todo mundo à vontade, as crianças à vontade, as crianças à vontade, as crianças naquela época, né? Porque agora o psicólogo já é diferente. Não deu certo esse muito à vontade. E aí os pais começaram a exagerar, né? A exagerar. E aí deu o que deu também. E o que é que eu vou falar mais sobre o ódio? Ódio. Pessoas que odeiam certas raças de outros países. Ou não gostam, têm raiva. Humilham aquela determinada raça. Por quê? Vocês também já foram dessas raças em outras vidas passadas? E nós temos genes de várias raças aqui na Terra. Não estou falando do genes extraterrestres, não. Estou falando aqui da Terra mesmo. Por que isso? Muitos, se forem fazer também a árvore genealógica, vão ficar surpresos. Raça negra. Por quê? Na África, como foi espalhado em todos os países, né? A raça negra, devido a escravizá-los, muita gente. A maioria dessas pessoas que tem preconceito aí, que fica xingando, chamando o outro disso e daquilo, vai lá ver, vai fazer a pesquisa da árvore genealógica dessa pessoa, que certamente ela tem sangue de raça negra e o espírito dela talvez não aceite isso. Então, quando ela vê uma pessoa, ela começa simplesmente a maltratar a pessoa, porque não tem lógica disso. A pessoa fez alguma coisa a ela, fez algum mal, e começa assim, por qualquer coisinha, aí fica, né? Fica fazendo essas coisas. Nós já fomos animais, gente, desperta. Nós já fomos animais antes de ser humano. Aí ficam cheios de coisas. Acha? Isso? É aquilo? Uma pessoa... deixa para lá, não vou nem contar que isso é tão... Deixa para lá. Então, a gente tem que aceitar, são criações. No universo existem milhões de seres bizarros, seres inacreditáveis que você nem imagina, seres com a forma do rosto totalmente diferente da gente, uns com chifre, os tais reptilianos que têm aquelas protuberâncias e feito escama, parecido igual o réptil que anda na Terra, né? Seres idênticos, só que tem duas pernas aos insetos, de cara quadrada, de cara triangular, de cara ovalada, com olhão grandão para fora, com olho feito uma linha. Feito uma linha, não é feito japonês, não, chinês, é linha. Outros olhos muito puxados, muito assim, compridões. Nariz imenso, nariz mais pequenininho. Pele azul, pele vermelha, pele verde, pele marrom, pele cinzenta. E nós vamos odiar essas pessoas por quê? Porque você não gostou do visual?
Pai e Mãe Criador gosta de variar. Nós não temos um monte de espécies de plantas, deixa eu ver se... de plantas, árvores, animais até exóticos, que agora já está aparecendo os animais diferentes, umas plantas diferentes, porque estamos caminhando para a quinta dimensão, então já está aparecendo umas coisas estranhas aí. E se vocês observarem mesmo certos bichinhos estranhos, você vai notar que é uma obra de arte. A barata, por exemplo. Todo mundo fica horrorizado. Eu também não gosto, né? Aquilo é nocivo. Mas veja as formas das asas, a perninha dela, a inteligência criadora, né? Quem mais? Outro bicho. O próprio rato, né? Chamam mouse. O mouse isso aqui parece um rato realmente, né? Tem o formato. Eu tive um problema uma vez com o rato e eu não tive nem coragem. Eu matei os filhotes, né? Porque os filhotes de rato parecem passarinho. Mas me arrependi de ter morto. Eu devia ter levado aí para um lugar. Ela era uma rata, eu nem sabia que era uma rata. Ela apareceu depois, né? Falam tanto do rato e tem... Pois olha, ela apavorada, ela encostou na união da parede uma com a outra, né? Tem aquela assim, ali naquele vão, me olhou com um olhar de súplica que eu não fiz nem nada, só enxutei para ela ir embora. E ela foi procurar os filhotes, que eu nem sei se chegaram a morrer ou não. Eu também já não lembro nem o que eu fiz, já muitos anos atrás. E ele não é tão feio assim, formato do rato. E que dá doença. Enfim, a beleza, a onça, o leão, pantera, a girafa, vê a beleza da natureza, formato, as manchas, né? Como acontece no gato, de várias cores, que é a gata que tem 3 cores. E veja só como a coisa é. Todo gato que você vê com 3 cores é feminina. Já o macho, ele pode ser tigrado, mas ele geralmente só tem uma cor, pode ter 2 cores, mas 3 cores sempre é a gata, né? Aquelas manchas, que é para distinguir. Deixa eu ver se eu lembro mais de alguma coisa sobre odiar. Odeio esse tempo, essa chuva, esse calor. São coisas que precisamos. Isso aqui é um umbral, então você não pode esperar que haja um tempo equilibrado. Nós vivemos num umbral e vocês não sabem. Então, as pessoas se acham muito importantes e muito sábias e muito inteligentes. Nós estamos na terceira dimensão, que é um umbral melhorado. As outras religiões que não sabem o que é umbral é o lugar de provas e expiações da lei do Criador primordial. Vamos lá explicar de outra maneira. É o que se chama de justiça. Se estamos aqui,
não fizemos coisas boas, exceto os seres que estão em missão. Os que estão em missão vêm para a missão, mas o resto, vamos dizer, 95%, é tudo o prisioneiro aqui. 5% são os da missão que vêm ensinar, vêm explicar as coisas para os terráqueos, né? Então ficam aí cheios de importância, e aqui, né, aqui nesse país são muito prepotentes, né? Tudo cheio de... querem levar avante o que eles dizem, não aceitam as regras. Neste país aqui, as pessoas não aceitam regras. Isso aí não aceitam mesmo. O que é proibido aí é que ele vai e faz o inverso. Se você coloca assim, é proibido estacionar porque está entrando, ali entra carro, porque tem garagem. Pois o cara vai lá, tem lugar mais adiante, ele aí vai, mas é aqui que eu vou botar. Porque ele quer se impor, né? Aqui o país é assim. Não gostaram do que eu disse, mas é a pura verdade. Então, lá fora seguem mais as regras. Se bem que agora está uma bagunça, né? Uma bagunça por causa dos imigrantes lá, que bagunçaram tudo. Mas eram países em que seguiam as regras. O que era proibido, era proibido. Todo mundo respeitava. Aqui não respeita, não. Basta ver no Facebook. Regras do Facebook. Não se aceita isso e aquilo, publicações. Pronto. Lá está. Hoje é uma, amanhã é outra, amanhã é outra, amanhã é outra, publicações que não tem nada a ver com o tipo de Facebook. Não seguem as regras. Isso se nota até no Facebook, é impressionante. E aí o que é que a pessoa faz? É obrigada a bloquear a pessoa. Vai para outra. Aí fica sem ver as coisas também, que a gente coloca. Quer dizer, não segue as regras. Quando o pai impõe, bom, você pode sair, mas vai chegar 10 horas em casa. Filho ou a filha fica em chamas. Eu odeio meu pai porque ele impõe horário. Eu já tenho 18 anos, 19 anos. Eu tenho direito de chegar a hora que eu quero, eu sou já um adulto, uma adulta. E quando ele está colocando as regras para fazer bem a esse adolescente, para ele habituar a seguir regras, mas ele não obedece, porque aqui é assim, nesse país é assim. Bom, senhores, então, e todo mundo vai, né? Acaba fazendo. Por exemplo, lixeira, ó. Quer um exemplo da lixeira? A lixeira está aqui, o papel está aqui. O pessoal, olha, nem quer saber, joga no chão. Não segue as regras, tá? Aquilo é para botar o lixo, para não entupir os ralos. É ou não é verdade? É verdade. É proibido por lei fazer o tráfico desses pássaros, né? Ninguém obedece, continua. É proibido desmatamento na Amazônia. Não segue as regras, continuam fazendo isso, certo? E aí depois vão e matam as pessoas que estão batalhando para acabar com isso. Aqui não parece, né? Porque quando o estrangeiro vem aqui, o brasileiro é tão alegre, é assim, debaixo dos panos, o Brasil é violento, super violento, sempre foi. Não tanto como agora, lógico, mas sempre foi, que eu escutava coisas em criança. Então, eu sempre me retraí com as pessoas, porque eu escutava coisas e peraí, comigo não, certo? Eu, sabendo que uma pessoa faz coisas indevidas,
maltrata animais, ou já praticou algum tipo, vamos sentir amor pelo próximo, mas eu não sou obrigada a conviver com essa pessoa. Até porque, convivendo com essa pessoa, ele vai me passar aquela energia para mim. Despertem, tá? Despertem. Os opostos não se atraem, não. Se você continua com uma pessoa assim, com uma amizade, é porque você é igual, só está incubado. Opostos se atraem na física. Mas, espiritualmente, não. Espiritualmente, os iguais se atraem. Um bom se atrai pelo um bom, o outro que é bom. Um mal se atrai pelo que é mal. Acha maravilhoso. Eu odeio essa gente, aí outro. É isso mesmo, né? Ainda fica incentivando. Despertem, gente, para que realmente o Brasil seja a pátria do Evangelho e no Rio de Janeiro, que vai ser no Rio de Janeiro. Escolheram o Rio de Janeiro por algum motivo, né? Porque o Rio de Janeiro, as pessoas não, vamos dizer, não são tão violentas como aí para o Nordeste, né? Para o Nordeste a coisa é braba, né? Naquelas fazendas, naquelas, né? Então, por algum motivo, foi escolhido o Rio de Janeiro. Mas, para ser a pátria do Evangelho, que muitos estão dizendo é a pátria, ainda não é. Ainda não é, está muito violento. Vocês têm que mudar. Porque se vocês não mudarem, o que vai acontecer? Quando chegar o Hercóbulos, o planeta Chupão, não é Nibiru, é o Hercóbulos. Hercóbulos. Planeta Chupão, cheio de protuberâncias. Um planeta que foi feito justamente para isso. Ele anda de galáxia em galáxia. E já está próximo daqui. Então, ele vem e vai pegar esses espíritos verdugos que vão ter que ir por uma dimensão pior que esta, começar tudo outra vez. Não vão se lembrar de nada, mas não vão se sentir bem, vão ser violentos, vão andar se matando uns aos outros, vão para planetas onde tem animais ferozes, enormes, que os vão abocanhar para comer eles de uma vez, que é para aprender, porque quando desencarna, aí mostra lá na telinha, olha aí, sabe por que aconteceu isso com você? Olha lá o que você fez quando estava lá na Terra. E agora isso assim, assim, assim. Se a pessoa se arrepender, aí o espírito dela é preparado no laboratório, lá, dos engenheiros cósmicos, e já prepara para que o karma seja mais suavezinho. E aí vai para uma dimensão melhor num outro planeta, ou no próprio planeta primitivo, que tem uma dimensão melhor, porque todos os planetas têm várias dimensões. Todos eles. Aqui, Vênus, Marte, etc, etc. Vou ficar por aqui, senhores. Tudo de bom para vocês. Quem não gostar das coisas que eu disse daqui, do país, eu não estou dizendo mentira. Então, dane-se. Os despertos não vão se incomodar. Os não despertos irão se incomodar. Desperte, então, para ver a verdade, a razão e se voltem para o amor incondicional. Porque o amor incondicional não é ficar, nhanhanhã, passar a mãozinha, tadinho, tadinho, fez bobagem e faz festinha na cabeça. Não, não. O amor incondicional ensina. Amor incondicional também é informação. Amor incondicional é dizer também a verdade, tá?
Então, tudo de bom para vocês. Até o próximo